Louca sabedoria é isso aqui. Do despertar é a força que ribumba os tambores dos trovões dos céus. É esse berro na tua orelha que fala: acorda, sujeito, não fique parado, a vida está acontecendo. E em toda pujança ela urge que você a viva. Olá, como vai? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso novo canal. Pois é, você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Guilherme Romano, sou filósofo, sou pesquisador em neurociências lá pelo Albert Einstein, sou um yogi e acima de todas as coisas eu sou discípulo das tradições meditativas, sou discípulo de grandes yogis, então sou um sadhaka, sou um pesquisador da consciência e aqui a gente fala de revolução de si, desse esforço para sermos hoje melhores do que nós fomos ontem, amanhã melhores do que nós somos hoje, e esse canal fala desse processo de abertura da consciência que a gente chama de louca sabedoria. E acho que pra gente começar esse novo canal, vocês que já acompanham a gente lá do outro canal, vocês que estão chegando aqui agora, vamos definir o que é essa louca sabedoria, porque ela é vital para o autoconhecimento, para a autossatisfação, para o sucesso existencial e pessoal. Na medida do possível, vamos criar mecanismos para juntos a gente fazer esse processo de transformação, de abertura, de revolução da consciência. E aí, conforme o tempo passa, a gente vai percebendo os caminhos, os mecanismos e os jeitos para chegar naquela tal felicidade que a gente tanto espera, tanto precisa, tanto almeja. Vamos então hoje começar nesse novo canal falando do que é louca sabedoria, do que é revolução de si e te dando as boas-vindas, você que já veio do outro, você que está chegando agora. Então, por favor, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa seu comentário, suas sugestões de temas. Basicamente, a gente está continuando aquele trabalho que começou no outro canal em 2015. Se você não conhece os conteúdos de lá, eles vão ficar disponíveis, dá uma olhada lá. E aqui nesse canal, além de tudo, tem o nosso podcast com convidados incríveis que já estão disponíveis na plataforma. Muito bem. O conceito de louca sabedoria, nesses termos, é obra dos tibetanos e dos butaneses. E tinham mestres como esse cara aqui. Como que é o nome dele? Dordidrolo? Não. Dordidrolo é esse cara aqui que é o Padmasambhava em forma furiosa. Tem esse mestre aqui, que é o mestre da piroca. Diziam que esse cara, de uma forma muito louca, iluminava as pessoas quando tinha suas relações com elas, suas relações sexuais com as pessoas, com as mulheres. E que ele tinha um jeito completamente heterodoxo de ensinar a compaixão e de ensinar o budismo. E aí, a gente ouve falar de louca sabedoria por causa desse cara aqui, Chogyam Trungpa, que é um mestre polêmico pra burro, né? Tem entrevistas e aulas que ele estava dando completamente embriagado, tem fotos dele assim. Mas se você lê o que ele fala sobre sabedoria louca, e se você lê, por exemplo, sobre a via dos mestres da censura, que é como na tradição sufi, caso você não saiba, o sufismo é a mística do Islã. O yoga, o caminho contemplativo do islamismo, que é bem distinto da religião islâmica ortodoxa, assim como o cristianismo místico é muito distinto do cristianismo ortodoxo. Não a igreja ortodoxa, mas o cristianismo dos doutores da lei, né? Farisaico, que é muito diferente do hinduísmo farisaico, a mística, né? O yoga sendo a mística. Então, toda religião tem dentro de si seu núcleo mais profundo, que é esse lugar que quer nos levar a uma experiência direta da consciência mais profunda, que é levar a gente para um estado de absorção do nosso eu na realidade que transcende, que ultrapassa, que é maior do que aquela realidade óbvia dos nossos 5 sentidos, dos nossos medos, das nossas memórias, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos completamente fragmentados. A gente quer se transformar. E o que esses mestres da louca sabedoria, da via da censura, das vias heterodoxas percebem é essa entidade que a gente cria para se sentir seguro e para se sentir no controle, que a gente, por falta de outro termo, vai chamar de ego. Essa entidade, ela é extremamente inteligente de um jeito ruim para nós. Porque essa inteligência do ego, essa astúcia do ego, ela é usada para tentar fazer a manutenção das coisas do jeito que elas são. A gente morre de medo de mudança, a gente quer que as coisas sejam conhecidas porque naquilo que é conhecido, por mais desconfortável que seja, existe uma sensação de domínio. Tá horrível, mas eu conheço, então pelo menos é melhor eu ficar aqui do que eu ir para outro lugar, ou para outra situação, ou para outra forma de pensar, e tudo piorar de vez. Os mestres dessas vias entendem que a mente só se transforma
através de uma ruptura, de uma quebra profunda de paradigmas. Essa quebra não se dá só de maneira gentil e amorosa. Gui, então você está falando que no canal você vai dar porrada na gente? Não exatamente. Nós vamos juntos criar momentos de espanto, momentos de epifania que nos levem, através de uma inteligência intuitiva, a operar transformações em nós para a gente chegar naquele lugar de satisfação e paz que a gente tanto almeja. Porque esse ego, ele vai se apropriar das coisas. Calma aí. Quando eu estou falando de ego, primeira clarificação, eu não estou falando da mesma coisa que o Jung chamava de ego ou que o Freud chamava de ego. Depois, num outro vídeo, a gente conceitua de novo as diferenças fundamentais entre ego dentro das tradições orientais e das tradições ocidentais. Mas, basicamente, aqui para nós o ego é essa entidade viciada no eu e no meu, que quer tudo para si, que só pensa em si e quer manter as coisas sob seu controle. Esse ego se apropria de todas as coisas, essa mente se apropria de todas as coisas, quer explicar todas as coisas para tê-las sob seu domínio. A questão toda é, todos nós, ainda que não percebamos, buscamos por um algo a mais, queremos um sentido para a nossa vida, queremos uma satisfação existencial. E tem gente que vai mentir dizendo que se contenta com a ideia de que a vida não tem sentido nenhum. Tem gente que vai mentir e se frustrar, né? Se colocar numa capa de niilismo pessimista. Tem gente que vai mentir para si mesmo dizendo que não, que as coisas da vida hedonista como são lhe satisfazem. Tem gente que vai ser ainda pior e dizer para nós que gosta dessa montanha-russa de experimentar tristeza e alegria. Eu já li uma pessoa, por exemplo, uma psicóloga uma vez falando que acha que tem horror à ideia de nirvana ou de iluminação porque a beleza da vida é o contraste entre dor e felicidade. De fato, a gente só tem parâmetro para saber o que é bom, o que é gostoso e o que é feliz se a gente experimentar aquilo que não é. Mas todos nós aspiramos por felicidade genuína e duradoura. Não importa quais conceitos sofisticados a gente use para mascarar essa verdade. A questão toda é que quando a gente começa a investigar com profundidade a nós mesmos e entender as nossas motivações no mundo, aquilo que nos encoraja, aquilo que nos amedronta, a gente começa a perceber que não só nós somos extremamente repetitivos, extremamente ignorantes, como está em nós a raiz do nosso sofrimento. Mas que problema, né? Porque eu sou o agente do meu mundo, eu sou essa força que ao mesmo tempo é fascinante, inteligente e tudo mais, mas que quer se apropriar das coisas para controlá-las e elas não podem ficar sob nosso controle. Então, para a gente fazer com que essa mente, que é obsessiva e egocêntrica, parar de funcionar da maneira como ela sempre funcionou, eu preciso criar uma disrupção. Aquilo que Mevlana Jalaluddin Rumi, um dos grandes mestres sufis, diz, que é pela rachadura que a luz entra no coração. É por esse momento enlouquecedor de você não saber mais quem você é. Esse momento enlouquecedor em que o sol de uma consciência nova ofusca a sua visão, como na imagem de Paulo de Tarso a caminho de Damasco, é um momento de louca sabedoria. É um momento que, estando você aberto e preparado, você vai ser revirado. E todas as crenças e estruturas conceituais que você se utiliza para guiar a sua vida e para orientar os seus caminhos, vão ser todas elas abaladas e desestruturadas uma por uma. Essa é a ideia de louca sabedoria. Então, uma história, por exemplo, de louca sabedoria, ou da via da censura, é a história famosa de Moisés e seu mestre espiritual, o Khidir, ou Khidir, que é o verde, né? O mestre secreto dos sufis. Então diz lá no Corão que Deus mandou Moisés procurar um guru, procurar um sheik, e que esse sheik era o mestre dos santos, né? O mestre dos mestres, que é o Khidir. O Khidir encontra o Moisés bíblico, né? E diz, olha, eu te ensino, tá bom, Deus mandou, beleza, mas é o seguinte, você vai viajar comigo e se você me questionar uma única vez, eu te abandono e não te ensino mais nada. Então, quer dizer, primeiro aspecto da louca sabedoria, render-se. E aí ele sai com o Khidir, e a primeira coisa que acontece é que eles pegam carona com um cara super gentil num barco de um cara para atravessar um rio. A travessia é longa, eles chegam na outra margem já de noite,
E quando o homem está dormindo, o Quidir fala para Moisés, levanta, rápido, rápido, me ajuda aqui a fazer uns buracos no barco do cara, rápido, rápido. E o Moisés ficou horrorizado, mas antes de questionar, o Quidir olha para ele bravo, e o Moisés se lembra, se eu questionar esse cara, ele para de me ensinar. E aí, ele continua. Seguindo em frente, eles encontram com algumas crianças brincando. O Quidir sai correndo que nem um louco em direção à criança mais bonitinha e mais boazinha, com olhos luminosos e sorriso doce, e quebra a perna do menino. O menino fica berrando de dor e ele fala, vamos, rapa, fora daqui, Moisés! O Moisés fica em choque. E aí, eles continuam. Por fim, eles chegam a uma cidade e eles passam dias sendo muito maltratados, achincalhados, execrados nessa cidade. Ninguém queria bem eles, todo mundo falava mal deles, né? Agrediam eles. E aí, o Quidir para na frente da muralha da cidade, que mais maltrataram eles e que todo mundo queria ver eles fora, expulsaram eles. Meu Deus, o que tá acontecendo? Tô parecendo um velho. Bola de pelos. Então, aí Moisés e o Quidir são expulsos da cidade dos injustos. Quando eles estão saindo, o Quidir olha para um buraco na muralha da cidade, ergue a mão e, num milagre, as pedras se juntam e a muralha fica intacta. Aí o Moisés pede a paciência. Chega, o senhor é um biruta. Deus me mandou estudar com o senhor, mas talvez seja porque eu não tinha nada para aprender com você. Eu tinha que aprender o que eu não deveria fazer. Que porra é essa, Quidir? Você fez mal pra quem nos fez bem. E fez bem pra quem nos fez mal. Quidir olha pra ele e fala assim, bom, rapá, agora tu não é mais meu discípulo, porque você quebrou sua palavra e a verdade é o caminho para a sabedoria profunda. Você não pode faltar com a sua palavra. E aí, porque a gente vai seguir para caminhos separados, eu vou te dar a explicação que eu não te devo, porque se eu fosse seu mestre, você não tinha que me questionar. O barco daquele bom homem seria confiscado por um tirano para ser usado na guerra e no processo ele seria morto. Assim que a gente saísse. O garoto que você achou tão encantador é filho de um tirano e seria um tirano sanguinário, ainda pior, e seria a ruína de milhares de pessoas. E agora, como na nação dele, pessoas aleijadas não podem subir ao trono, o irmão dele, mais novo, que é muito mais gentil, vai tomar o seu lugar. Essa muralha dessa cidade de gente má, naquele pedaço quebrado, protegia a casa das únicas pessoas boas que moravam aí. Quando a cidade for invadida e boa parte dessas pessoas morrerem, esses dois irmãos justos ensinarão o caminho da justiça e da gentileza para aqueles que aí ficaram. E o Moisés fica desconfiado do Quidir. Essa parte não está no Corão, mas numa versão que eu li do Idrissá, ele volta e ele verifica. Na casa, sob a muralha, havia um casal de irmãos, né, um menino e uma menina, que eram duas pessoas muito piedosas, amorosas e queridas. O menino era filho do rei de fato e o pai do menino era um sanguinário louco. E assim que ele chegou na margem do rio, o barco do velhinho pescador tinha sido posto em chamas e ele estava de joelhos dando graças a Deus que o barco dele de fato não estava funcionando, porque um conquistador, quando passou por lá, estava pegando o barco de todo mundo e matando os donos dos barcos. Como o barco dele estava já furado, o cara zombou da cara dele e falou assim, eu vou até te deixar vivo, porque você é um pescador tão zoado, um dono de barco tão zoado, que nem barco de verdade você tem. Isso é louca sabedoria. A entrega é um processo de transformação que é extremamente doloroso. Ressalvas. Num mundo como o nosso, cheio de charlatão e de gente ruim, tem um monte de falso mestre, falso guru, alegando louca sabedoria para abusar física, sexual, moral e espiritualmente dos discípulos. Então aqui eu te falo que a louca sabedoria é um processo, como diz o próprio Chogyam Trungpa, de abertura e rendição ao processo da vida. Se você pensar que em todas as histórias você é o único personagem principal, você é todos os personagens, o Quidir é a voz da sua intuição mais profunda, aquela que te censura, aquela que te coloca em xeque quando você acha que você está cheio de razão, cheio de certeza, cheio de, sabe? Cheio de autoridade sobre a vida que você mal entende. O Moisés é a sua mente ordinária, que está sempre desejosa, sempre querendo questionar e se apropriar das coisas.
Então, esse conflito entre a mente intuitiva mais profunda, o que Yumi é a minha amiga pesquisadora, que eu não sei se eu tenho foto dela aqui, mas enfim, foi uma interrogação. Beijo, Yumi. E o Jung fala que isso é a alma, né? É a psique mais profunda. É o conflito, é o choque entre o nosso ego e a nossa sombra versus a nossa consciência mais luminosa, por assim dizer. O que o Chogyam Trungpa fala é que é uma aniquilação total da esperança e do medo. Então, portanto, a louca sabedoria, a coisa mais louca dela é que ela é um chamado imperativo à lucidez mais profunda. Ela é uma urgência para cortar toda sorte de delírio. Toda forma de delírio é aniquilada com a louca sabedoria. E ela só nasce através de um esforço tremendo, de uma vigilância tremenda, de uma observação tremenda, da correta meditação, da correta postura, dos valores corretos, e de um desafiar dos seus dogmas, e de um abalar das suas estruturas, e de um abalar das suas certezas. Isso não se dá através da imposição de alguém não no mundo de hoje, mas se dá através da sua força implacável para cortar pela raiz qualquer estrutura de esperança como uma expectativa mórbida e morta, e de medo como uma ansiedade sobre aquilo que você não tem controle algum. Então a ideia aqui é que, a partir desse processo intenso, que eu tive a sorte de viver, estou tendo a sorte de viver sob a batuta de mestres verdadeiros, assim como a Irina Tweed viveu, né? Eu tenho um vídeo sobre a Irina Tweed no canal antigo, que foi uma mestra sufi que foi treinada de um jeito muito hardcore pelo mestre dela, o Bhai Sahib. Aquilo é louca sabedoria via da censura, né? É você demonstrar amor da forma mais radical possível, a pessoa confundir aquilo com maltrato, né? A história do Yunus Emre conta isso pra nós também. É uma forma da via da censura se dá. O jeito do amor ser transformador ali é de um jeito quase que cruel. A história do Milarepa, se você quiser, também é uma história sobre louca sabedoria. O jeito que o Marpa, o grande mestre do Milarepa, conta. Eu vou contar essas histórias todas aqui no canal novo. Então a gente pode começar a voltar a pensar naquela série sobre a vida dos mestres e falar sobre o Milarepa. E como é que o Marpa, o grande tradutor, treina o Milarepa, e isso é louca sabedoria. E como é que o nosso ego, do jeito que ele está posto nessa sociedade imediatista e de consumo, não tem condição de fazer isso. Mas juntos, aqui nesse canal, você que quer ser de fato um buscador da transformação, da superação, quer ser um novo ser humano, um melhor amigo, um melhor chefe, um melhor funcionário, um melhor sujeito, um melhor professor, um melhor humano, um melhor ser vivente, vem com a gente pra gente desenvolver juntos, a partir da séria investigação, o caminho para operar essa abertura. Se você puder fazer a gentileza de se inscrever no canal e recomendar esse vídeo para todos os seus amigos em todas as suas redes sociais e ajudar esse trabalho a crescer, eu te agradeço demais. Até o nosso próximo encontro e seja bem-vindo a essa nossa nova empreitada. Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!